galera, sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira. Sou Alex, seu host, e estou aqui porque inspirar é o nosso propósito. Mais um dia, nós estamos aqui sem o senhor Gerson Otto, porque ele está engajado em fazer a produção acontecer por todo esse Brasilzão. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um episódio diferente. Eu gravei um material ligado à minha vida profissional na representação e ficou com um conteúdo muito bacana. E a gente achou aqui que tem muita informação relevante para todos vocês. Então eu convido vocês, em nome dos nossos patrocinadores brasiltexto.com, a TR Texto, a Gerson Otto e a Estúdio Dr. Amadeu, a assistir um episódio bacana com a Creora e o Gessé Moura, que foi fantástico. Eu espero que você goste e depois você compartilhe, siga lá, põe o sininho, faz tudo aquilo que o Gerson gosta que a gente faça, faz aí para nós, para a gente poder chegar a muitos mais ouvintes e desta forma fazer aquilo que a gente se propõe, que é inspirar você, tá bom? Um forte abraço, espero que você adore o episódio. Eu gostei, espero que você goste também. Forte abraço. Fala pessoal, eu sou o Alex. Todo mundo me conhece como Alex da Creora, mas na verdade eu sou o Alex da TR Texto e da Creora também. E eu resolvi gravar alguns conteúdos para você sobre elastano. Para isso eu convidei o meu amigo Gessé Moura, que é gerente de marketing da Hyosung Creora, e também um especialista técnico que tem um vasto conhecimento sobre o produto elastano. Como vai, Gessé? Olá, Ale. Agradeço você ao convite, né, da gente começar com esse quadro falando sobre a Hyosung e a Creora. Somos dois especialistas no mercado têxtil, mas acima de tudo somos especialistas em elastano, né? Nossa maior especialidade é elastano. Você trabalhando há mais de 18 anos com elastano. Com a venda do elastano? Com elastano. Eu já há 14 anos também com elastano, 19 no têxtil. Então temos muito conteúdo para trazer por aqui, informações técnicas que são pertinentes a produto e principalmente ao nosso Creora, né? Ô, Gessé, na verdade esse convite nasceu de um bate-papo porque a gente sabe que a gente tem produtos complementares. Todo mundo só imagina o elastano, aquele negócio que estica, aquele fio que estica, né? E a gente sabe que ele tem muito mais tecnologia por detrás desse produto e é por isso que a gente resolveu gravar esse bate-papo para que as pessoas possam conhecer melhor daquilo que a gente trabalha e aquilo que pode facilitar o teu produto, né? Exatamente, Ale. Muito do nosso público, não o nosso consumidor direto, nosso cliente direto, mas aquele cliente, nosso cliente, acha que todos os elastanos são iguais, né? E não é. Dentro da nossa própria tecnologia de elastano Creora, nós temos diversos tipos de elastano diferente. Então, são elastanos com alta resistência ao cloro, elastanos que têm maior vestibilidade, né? Elastanos que, ao ser composto no denim, não vai formar aquelas bolhas no denim, né? Elastano reciclado, elastano à base de cana-de-açúcar, que é uma revolução no mercado da sustentabilidade. Então temos diversos tipos de elastano que é interessante para esse consumidor final entender na sua escolha da peça o que escolher e o que pedir. A gente até está aproveitando e fazendo esse conteúdo porque muito em breve nós vamos estar com uma participação na ONDM, né, que é o negócio da moda, uma baita feira. Inclusive a gente aproveita para convidar você a estar aqui conosco nos dias 7, 8 e 9 de outubro no centro... Na Expo Centro de Balneário Camboriú. Isso. E por que a gente está lá nesse evento? Hoje você conta aí para a galera? Bem, até então... A Creora, a Hyosung, ela trabalhou muito forte na indústria têxtil, né? Em quem o produz tecido. E a nossa ideia é de que a gente possa agora propagar um pouquinho mais de conhecimento da Creora nesse mercado do cliente do nosso cliente, do confeccionista, né?
Então, nossa estratégia de mercado agora é que esse público confeccionista, estilista, desenvolvedores de produtos, né, possam conhecer mais sobre tecnologia de elastano e possam fazer melhores escolhas na hora de desenvolver um produto. Gessé, você sabe que isso que você está trazendo é extremamente relevante. A gente tem um produto que está presente em um percentual limitado da produção de tecidos, mas ele é fundamental para que dê o resultado ao tecido. Então, resultados como compressão, conforto, fluidez no tecido, durabilidade, estabilidade dimensional, são pontos fortes que o elastano confere ao tecido, porque muitas vezes uma fibra natural, ela não consegue ser estabilizada num processo produtivo, né, Gessé? Exatamente. Tem um ponto que, por exemplo, né, hoje mesmo estava num cliente que produz o seu material para corrida, e normalmente os produtos para corrida não vão elastano porque exatamente cola no corpo dos atletas, né? Aquela questão de estar pegajoso no corpo do atleta quando soa. Só que isso é quem não sabe colocar o elastano no produto. Quem sabe colocar o elastano no produto da forma correta, o elastano vai ajudar na performance, na respirabilidade, na qualidade do produto e na durabilidade do produto. Então, temos diversos pontos importantes que o elastano traz, não somente para peça de corrida, mas também para outros produtos, para produtos em geral, né? A gente pensa, né, quando fala de elastano, imediatamente nos tecidos de alta compressão. Nas leggings, nos tops, no tecido de roupa esportiva. Mas a gente sabe, como você mencionou até há pouco, que o denim é um produto que está a cada ano com maior percentual de uso de elastano para quase todos os tecidos, né? Antigamente a calça jeans, né, como se fala, o denim é o tecido que faz a calça jeans, então é bem importante ressaltar isso para as pessoas. O denim não tinha uma presença de elastano. Hoje é pouco provável que encontre algumas opções sem elastano, né? Exatamente. O denim ele vai um pequeno percentual somente de elastano, só que no princípio, quando começou a produzir peças de denim com elastano, ainda o público masculino rejeitava essa peça com elastano. Então, a maioria do público era feminino. Com o passar dos anos, além do público feminino utilizar o elastano, veio o público masculino também utilizando, por quê? Verificou que não precisamos mais utilizar aquelas peças largas, aquelas peças totalmente antiquadas, né? Não tem performance no corpo, não tem um enquadramento no seu corpo, né? Então, e, na verdade, afeta diretamente o conforto, Gessé. Exato. Então, se você usa uma peça larga, é justamente porque você não tem liberdade de movimento que o elastano te proporciona. Então, com essa adaptação principalmente no mercado brasileiro, né, do masculino também comprar um jeans com elastano, veio o grande consumo também de elastano no denim, porque hoje 90% do jeans produzido no Brasil é com elastano, né? Então, assim, são números próximos, né? Mas é nessa linha. Então, a gente percebe que o denim cresceu utilizando um elastano convencional. E aí vieram surgindo os problemas. Até que a gente pudesse desenvolver uma tecnologia de produto que pudesse ser compatível com o denim, que é o nosso Creore Slip Free. Nossa, que bacana! Ou seja, no fim, você já está trazendo uma das especialidades da tecnologia em elastano, que é aplicada ao denim. Exatamente. Não adianta só a gente aplicar um produto convencional, né? A gente precisa ter um produto específico para cada tipo de peça. A função principal do elastano no denim, assim como em qualquer outra peça, é estirar e retornar ao seu ponto inicial. No entanto, não adianta ter só essa função. Essa função do elastano convencional, ele vai formar um deslize dentro do fio do denim
que vai ocasionar aquelas bolhas no denim. Eu acho que todo mundo já presenciou em casa, né? Lavar o denim, ficar perto do bolso, perto das costuras, algumas bolinhas, como se fosse uma cobrinha no seu denim. Olha que interessante. E achar que isso é normal. Não, isso não é normal, isso é um defeito. Isso é um defeito que com um elastano de qualidade específica para o denim, ele vai conseguir corrigir esse problema e não ter mais esse tipo de problema no denim. Então, para o fabricante de denim, solicitar ao seu fornecedor que tenha a tecnologia Creora Sleep Free seria fundamental. Isso vai proporcionar muito mais qualidade para o denim, né? Evitar que o cliente do fabricante do jeans abra reclamação, abra um saque lá, né? De reclamação de qualidade por ter essa bolha no elastano, no denim, né? Eu gostaria de fazer um pequeno à parte nessa nossa conversa para trazer uma informação que é extremamente relevante para quem está nos assistindo. Nós dois trabalhamos na Hyosung Creora, a maior fabricante de elastanos do mundo, que investe pesadamente no Brasil. Pesadamente por quê? Porque nós já estamos aqui há 14 anos com uma fábrica própria em Araquari, Santa Catarina, né, Gessé? Fizemos há 3 anos atrás um investimento grande, duplicamos o tamanho da fábrica e nós seguimos abastecendo todo o mercado nacional com o elastano de qualidade Creora, inclusive com algumas especialidades desenvolvidas para o mercado brasileiro, como elastano com filamentação diferente, alguns pontos que foram desenvolvidos exatamente para nutrir as necessidades do mercado brasileiro têxtil. Então, surgiram produtos como Elastano 50, que é um elastano que nós fazemos para o mercado de esportivo, elastano para fios mais abrasivos ou para construções mais complexas. Para isso, você pode me consultar ou consultar a área técnica da Hyosung para que você conheça esses elastanos dedicados a determinados produtos. Eu acho que é interessante, Ale, já que você puxou um pouquinho lá do início da fábrica, contar um pouquinho da nossa história, né? Nossa trajetória aqui no Brasil. A Hyosung, ela é uma empresa de origem sul-coreana. Ela veio para o Brasil em 1998, através de um distribuidor. E com isso, a Hyosung decidiu montar um time comercial, que é onde você entrou no time, na equipe lá em 2004, né, Ale? Isso. 2005. E com esse time comercial, a Hyosung veio crescendo e decidiu montar em 2009 uma fábrica aqui no Brasil. E nesse momento a gente não sabia o que queria acontecer, né? Porque a gente tinha um pequeno percentual do mercado. A fábrica deveria ser montada para 10 mil toneladas, a gente vendia 4 no Brasil. E como que a gente ia chegar nesses 10 mil toneladas, né? Era o grande desafio, né, Gessé? Era o grande desafio. Então, a Hyosung decidiu montar essa fábrica para suprir toda a América do Sul. Só que com a vinda da fábrica para o Brasil, com a nossa fumacinha saindo lá da nossa chaminé e os nossos clientes vendo toda essa movimentação nossa, todo esse nosso esforço, nosso investimento, eles deram oportunidade. Nesse momento de abertura de fábrica, nós tínhamos 22% apenas do market share do Brasil. Com 2 anos, a gente passou a ser o maior produtor de elastano do Brasil, né? Em 2013 para 2014, a gente já tinha mais de 50% do consumo do market share do Brasil e atualmente a gente tem mais de 75% do market share do Brasil. Então, você imagina a força de trabalho, a força de empenho que a nossa equipe comercial fez, a nossa equipe técnica fez para chegar a números tão expressivos dentro do Brasil. E isso a gente coloca não somente como a gente trouxe clientes dos nossos concorrentes para nossa carteira de clientes, né? Não, a gente também fomentou o aumento de consumo dentro do nosso próprio cliente. Aquele cliente que consumia lá no passado 4% de elastano na sua malha, ou no tecido, né? 6%, 8%, hoje vem consumindo 15%, 20% e até 30% de elastano em seus produtos. A verdade é que a presença
nacional da Creora trouxe ao mercado a capacidade de se diversificar. Exatamente. Então, nós hoje atendemos tecidos elastizados que não eram nem pensados no Brasil em 2007, 2008. Isso é líquido e certo. Queria aproveitar esse momento, Gessé, porque você sabe qual a palavra que vem à minha mente quando eu penso na Creora e naquele momento em que, em 2006, a gente começou a buscar o mercado aqui? Competência técnica. Eu nunca vi uma empresa tão obstinada por entender aquilo que o cliente dela precisa para ela acertar o produto e entregar um produto que traga maior eficiência e resultado. A Hyosung Creora trouxe ao Brasil uma competitividade que a gente não tinha antes disso. Eu não estou aqui de maneira nenhuma criticando outros fornecedores de antes ou que existam hoje, mas nós, através do nosso DNA, que é isso que é importante, ressaltar o nosso DNA, a Creora busca te dar competitividade no mercado, te entregar o produto com maior eficiência técnica, para que você possa desenvolver um produto que atenda melhor ao seu cliente. E até pegando esse gancho que você está dizendo, né, Ale? Nós somos uma empresa tão técnica que a gente busca sempre trazer solução para o nosso cliente. Eu costumo dizer que a gente é muito mais do que entregar o elastano para o cliente. A gente entrega solução para o nosso cliente através do elastano. Então a gente está sempre escutando o cliente, o que ele está dizendo, o que ele está buscando. E nessa nossa trajetória aí de 2006 até esse momento, baseado na voz do cliente, a gente trouxe diversos produtos que eles necessitam para sanar, digamos, a dor deles. Sim. E trazer solução ao invés de problema para esses clientes. Tá bom. Então agora nós vamos fazer um pequeno jogo. Eu, há uns anos atrás, estive num evento com o meu amigo Gessé aqui e ele tinha esses cards. Então nós vamos fazer uma brincadeira. Aqui estão as especialidades da Hyosung Creora Elastanos, tá? Eu vou fazer uma brincadeira, um joguinho com ele, que eu vou embaralhar esses cards aqui, ó, como você está vendo. Eu não sou muito bom de baralho, mas eu consigo embaralhar mais ou menos aqui. E nós vamos fazer o joguinho das especialidades. E o Gessé vai contar pra gente um pouco do que são as especialidades que nós temos de elastano como soluções, além daquele que só estica e volta à posição inicial. Vamos lá, Gessé. É até importante, né, Ale, mencionar isso que você acabou de dizer, até deixar um pouco mais claro que a partir desse momento a gente começa a demonstrar que elastano não é só estica e volta. A partir desse momento, vocês que estão aí nos assistindo vão ver que elastano tem tecnologia inserida dentro de cada tipo de elastano. Então, para vocês fazerem a melhor escolha possível do seu produto, prestem atenção em cada tecnologia que a gente vai apresentar aqui e a gente explica melhor sobre cada uma detalhadamente a partir de agora. Então vamos lá, ao sorteio. Vamos lá. Tan, 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 tan. Creora Black. Baita tecnologia para sortar, já começar bem o negócio. Já começamos bem, né? Conta aí, Gessé, o que é o Creora Black? Bom, o Creora Black, ele é um elastano tinto em massa, ou seja, ele não tem aquela coloração branca do elastano, ele vem tinto em negro, né, em preto, já desde a sua origem. Onde a gente produz o polímero, a gente já adiciona o pigmento para coloração dele, ou seja, é um elastano que se você pode fazer o que quiser com ele, que ele não vai perder a coloração dele. Não é possível desbotar esse elastano, né? Então, o primeiro ponto dele é esse. E por que esse elastano foi desenvolvido, Ale? Esse elastano foi desenvolvido ali por 2007, tá? 2008, com a necessidade do mercado em tirar o brilho
do elastano das suas peças. Então, quando você estica um tecido, estica uma malha, você acaba, numa meia, por exemplo, né? Você acaba vendo o elastano branquinho ali dentro, ou brilhando. Numa meia calça, por exemplo, isso era uma dor grande da Lá meia no passado, calça. sim. Hoje, o fitness, você vai na academia com uma peça preta, você faz o agachamento lá, parece que tá aparecendo sua roupa íntima. Mas não, é o elastano aparecendo e dando a sensação de transparência para o seu produto, né? Então, o elastano Creora Black, ele veio nesse momento para eliminar essa sensação de transparência e eliminar o brilho do elastano. Então, o elastano Creora Black, ele surgiu nesse momento com essa finalidade. Eu vou dar um passo seguinte depois, porque a gente tem um novo produto que veio substituir o elastano Creora Black com essa finalidade. Mas daí a gente Na verdade, ele vai trazer versatilidade. Mas o Black ainda tem uma função muito importante, porque também existe um crescente de usar os fios rígidos já tintos em massa preto. Exato. Eu não queria chegar nesse ponto, porque eu quero contar primeiro a história do Color Plus. A hora que a gente contar a história do Color Plus, eu vou entrar no Black para esse conceito, porque a gente... Hoje, para essa finalidade, o Creora Black já não é mais necessário. Mas a gente tem um outro conceito para o Creora Black que a gente criou, que a gente reinventou o conceito do Creora Black. Mas isso vai ser daqui a pouquinho. Vamos seguir com o nosso sorteio de hoje, mais uma especialidade para você. Creora EcoSoft. Bem, Creora EcoSoft. O Creora EcoSoft, Ale, ele é um produto que ele vem para sanar uma deficiência de algumas fibras em termos de resistência à temperatura. Algumas fibras, por exemplo, como lã, fios tintos... Acrílicos, por exemplo. Acrílicos, né? Elas não conseguem ter a capacidade de absorver tanta temperatura na rama, né? Que é aquela... No processo final do acabamento dos tecidos. No processo de fixação, para o tecido não ter encolhimento, né? A gente tem um equipamento chamado rama, que a gente fixa o produto de tal forma com temperatura. A temperatura de elastanos convencionais é em torno aí de 195 graus. Porém, tem algumas fibras que não suportam a essa temperatura, né? Algumas cores também acabam amarelando. Tem diversos fatores que não resistem a essa temperatura dos 195 graus. Então, a gente desenvolveu o Creora EcoSoft, que é um elastano que não necessita de tanta temperatura para fazer essa fixação do produto. Por que eco? Porque quando você aplica menor temperatura nesse produto, você consegue ter menor consumo de gás, menor consumo de energia, menor consumo de óleo térmico. Menor geração de CO2. Exatamente. Então, ele é eco porque ele é um produto mais sustentável do que elastanos que termofixam uma temperatura mais alta. Gessé, deixa eu aproveitar esse momento para explicar um pouco sobre resistências térmicas. Claro. Porque os nossos elastanos, eles são hoje um dos melhores polímeros para a resistência térmica e a termofixação dos produtos. É muito interessante entender esse ponto. Tirando o poliéster, que por si só suporta a temperatura e também fixa, o elastano hoje ele confere a fixação e a estabilidade dimensional para muitos tecidos, que são de fibras naturais, de fibras artificiais e de fibras sintéticas, por exemplo, como a poliamida. O caso que o Gessé está trazendo é justamente isso. Um elastano regular, ele pode ir até 195 graus. O EcoSoft, ele fixa a uma temperatura mais baixa, fazendo o quê? Que as fibras que não suportam alta temperatura, elas não sofram com isso. Sofrer o que resulta? Um amarelamento de cor. Uma degradação. Ela pode empapelar, por exemplo, e aí o teu tecido acaba perdendo a qualidade esperada. A qualidade não é a palavra exata aqui, a palavra exata é a característica desejada para o tecido. E justamente nesse ponto que você colocou de empapelar, Ali, é bem importante que a gente mencione o soft,
né? Porque ele é EcoSoft Eco, pela questão que eu mencionei, termofixando ele a uma menor temperatura, menor geração de CO2 para o meio ambiente e, consequentemente, melhor toque. Então você vai ter cores menos amareladas, um branco mais branco e um toque mais agradável. Por isso que ele se chama Creora EcoSoft. Show de bola! Vamos seguindo com mais um sorteado do dia. Vamos lá pro próximo aqui então. E é esse que a gente vem trazer. Creora Color Plus. Baita produto, Gessé. Esse aqui a gente vai falar um pouquinho, vai retornar um pouquinho no Black, tá? Mas primeiro eu vou contar a história do Creora Color Plus. A mesma história do Black, né? Que vem de tempos já, que é a sensação de transparência que o elastano ocasiona quando está aparecendo no produto, né? Quando a gente está fazendo uma atividade física, a gente faz um alongamento no seu produto, seja um agachamento ou qualquer movimento que a gente faça, e o elastano aparece nessa peça, por exemplo. Esse brilho do elastano dá uma falsa sensação de transparência. Parece que você está mostrando sua roupa íntima na sua peça. Isso não é verdade, é o elastano que está aparecendo. Então, o Black ele veio naquele momento para suprir essa necessidade, né? Mas ele poderia somente cobrir cores escuras, né? O preto, o marinho, algumas cores mais escuras, mais intensas, né? E o nosso cliente falou, tá, mas e as outras cores? O que a gente faz? Então, mas Gessé, até eu queria trazer isso, porque você está mencionando esse caso diretamente do esbranquiçamento, porque é mais do que até a transparência, é o esbranquiçamento, que altera a percepção de cor, né? Mas você está trazendo... aqui nós temos uma solução que visa também dar uma cor mais viva. Nesse caso do Creora Color Plus, sim. Porque o que acontece? Em todo esse momento, a gente com o Creora Black, a gente só conseguia atender cores intensas, mais escuras. Sim. Porque o elastano já vinha preto, Tá. na cor preta. Com o Creora Color Plus, ele tem um conceito diferenciado. Você pode tingir ele em qualquer cor. Por quê? Elastano Color Plus, ele é diferente do Black. Ele vem em branco e você tem a afinidade tintorial desse produto que vai tingir tanto com o nylon quanto com fibras celulósicas, o algodão, a viscose. Para tudo. Gessé, eu tô no ramo têxtil há 34 anos e toda a vida eu escuto assim: elastano não tinge, ele só suja. Não tingia. O elastano é responsável por sangrar uma cor, a solidez não fica tão boa. Como é que é? Você tá me dizendo que o elastano agora tinge? Não tingia, Lê. Essa é a resposta para você. Nosso elastano Creora Color Plus, ele tem afinidade tintorial com corante ácido e corante reativo. Então hoje a gente já consegue tingir o elastano, proporcionando solidez ao produto juntamente com a fibra que ele está sendo tinto. Ou seja, para fibras como algodão, viscose, existe um tipo de Color Plus. Isso. E para fibras sintéticas, existe outro tipo de Color Plus. No caso do nylon, outro tipo de Color Plus. Então hoje, qualquer cor que você queira desenvolver da sua coleção, a gente consegue tingir na mesma cor o elastano. Não é sujar para você manchar o seu produto, para você perder solidez do seu produto. É tingir o elastano junto com a fibra. Benefício direto disso, Gessé. A gente reduz esse esbranquiçamento, melhora o aspecto de cobertura. Elimina a sensação de transparência do produto, né? E você tem uma cor mais intensa, porque você vai ter, além da fibra tinta, você vai ter o elastano tinto também. Baita solução essa. Você que ficou interessado, pode procurar a mim, pode procurar o Gessé. Você vai estar vendo isso através do nosso Instagram da TR Têxtil, do Instagram da Creora BR, e nós vamos seguir aqui com mais uma especialidade. Antes disso, Ale, eu quero puxar o assunto do Black. Porque com o surgimento do Color Plus, a gente poderia matar o elastano Black, correto? Sim, mas tem custo de desenvolvimento esse produto. Eu não posso simplesmente matar um produto de linha porque ele já teve um custo lá atrás para eu desenvolver ele. Então a gente precisa achar um novo conceito para esse produto. O Creora Black ele foi
redesenvolvido o seu conceito. Além dele ter todas essas características de poder tingir, de poder não ter a sensação de transparência, cobrir o brilho de um tecido mais intenso, de cores mais escuras, a gente redefiniu ele para um produto sustentável. De que forma, Lê? Esse produto ele vem para se unir a outros fios tinto em massa também. No caso do nylon, de um modal, de uma viscose, de um poliéster, que são fios que são possíveis já comprar ele tinto em massa. Fios tintos em massa. Tinto em massa. Vamos aproveitar, Gessé, porque eu gosto, vamos compartilhando um pouco de conhecimento técnico. Vamos lá. Porque talvez vão ter pessoas nos escutando que não entendam tecnicamente. Correto, vamos ser mais detalhado. O que é um fio tinto em massa? É o fio como o Creora Black, que na essência do produto, Creora Black, na essência do produto, ele recebe o corante lá na adição da massa polimérica e ele já sai preto da fiação. Nos naturais, a gente tem coisas similares com a adição de poliéster tinta em massa preto para fazer os mesclas. Mas no caso aqui, nós estamos falando de um preto tinta em massa. Existem hoje opções de tinta em massa em cores. E essas opções de tinta em massa em cores, elas não têm a necessidade de serem tintas posteriormente na tinturaria. Elas só vão passar pelo processo de tingimento ou na verdade, um processo térmico para ver o encolhimento da malha e depois um acabamento. Que eu acho que é aí que vai chegar na solução. Então, a grande solução de você unir um fio Creora Black com outro fio, uma fibra rígida tinta em massa, é você não precisar tingir o seu produto, né? Ah, mas eu consigo fazer só o preto. Não. Você não consegue fazer só o preto. Por que você não mistura o nosso Elastano Creora Black com um fio cru branco e faz um cinza? Falamos junto, hein? Pensamos igual. Por que você não faz um efeito com o elastano invertendo no fio e faz uma malha com efeito? Sabe aquela inversão que é um defeito na malha? Sim, aquela dor de cabeça que é o que o pessoal chama de elastano virado. Elastano virado. É o famoso elastano virado, né? Isso aí você pode virar todos os elastano na máquina e fazer um efeito, uma malha com efeito, né? Você pode, inclusive, fazer listras, um listrado. Então, só aqui, né? Pegar um elastano branco nosso, cru normal, que já foge do Creora Black, mais um cru normal, e misturar com fio mescla, por exemplo, já de poliéster com modal, poliéster com algodão, por exemplo, e fazer sem tingimento também. Então, tudo isso, a gente está falando de uma economia aí de 90% de água, 60% de energia e 99% de produtos químicos. Imagina o quão sustentável é esse produto. Creora Black não nasceu mais sustentável do que um Creora normal. Convencional, vamos botar. Ele tem a mesma geração de CO2 para o meio ambiente que outros produtos, mas ele torna o processo do nosso cliente mais sustentável. Por isso, hoje o conceito do Elastano Creora Black, ele é voltado para sustentabilidade e não para um produto convencional. E eu vou te dar mais um ponto. Vamos lá, me ensina nesse ponto. Vou te dar mais um ponto extremamente relevante. Uma calça feita com Creora Black vai durar mais. E isso é sustentável. Com certeza. Hoje a gente vai durar mais porque ela não desbota. Exatamente. É simples e básico. Então, a gente recomenda o Creora Black. Pergunte pra gente. Entre nas redes sociais da Hyosung, Creora BR, para que você possa conhecer mais ainda dessas tecnologias. Vamos seguir em frente agora com mais um sorteio. Vou embaralhar de novo isso aqui, Gessé. Eu já tava vendo o fundo ficando, já, vamos lá. Vamos lá. Qual que tá aqui? Regen. Vamos deixar isso pro final, Ale? Vamos, porque isso aqui, ó, eu vou te falar. Fica seguindo a gente, vai vendo que nos próximos dias virá e esse assunto aqui é fenomenal. Eu vou puxar outro, então esse aqui vai ficar aqui, ó. Guarda ele na manga. A cartinha aqui na manga. Creora Raiclo. Cara, baita produto. Eu posso te dizer que das especialidades hoje é a que eu consigo o maior resultado
Em termos de vendas. venda. E não só porque eu consigo vender melhor ou porque o perfil do meu cliente. Não, porque ela realmente entrega um benefício que a gente imaginava no início, mas que todo elastano tem. Só que ela tem alguns adicionais a isso que são extremamente relevantes. Qual que é esse benefício, Gessé? Bem, o grande problema que nosso cliente enfrentava antes da existência do Cryo Hyclo é a degradação do elastano em peças de roupas de banho, em peças para piscina, para praia, enfim. Na verdade, Gessé, isso não é antes do Hyclo, isso é há alguns anos atrás, porque a própria Hyosung, no elastano H350, o nosso produto regular de linha, nós já temos um aditivo, para proteção de cloro. Sim. Já é uma performance melhor do que os idos iniciais do elastano. Com certeza. Aí vem essa revolução do Hyclo para o mercado de piscina e banho. Mas como a gente não falou ainda do elastano convencional, então a gente vai falar sobre o Hyclo para depois voltar no convencional e colocar essa linha do Hyclo. É isso aí. Vai seguindo a gente. Então vamos lá. O elastano Cryo Hyclo, ele veio para solucionar um grande problema que a gente tinha. Você se lembra, muito mais que eu, que quando a gente era criança, né? Ele me chamou de velho. Não, de forma alguma. Você é um rapaz jovem, brincadeira, um grego jovem. Então, desde o lançamento do Cryo Hyclo, a gente tinha um problema de as pontas do elastano começar a aparecer nas roupas de banho, né? Que isso nada mais é que o elastano estava degradado. Vamos explicar para a galera o que é degradar? Imagina o seguinte, o cloro, o elastano, imaginem ele como um fio de cabelo. Então você consegue imaginar o teu fio de cabelo. Não é legal que na televisão as propagandas mostram aquela formação do fio de cabelo? Você imagina o cloro agindo sobre aquele fio de cabelo constantemente e ele vai corroendo. Quem que dava a estabilidade e a movimentação do tecido? Quem faz isso? Se o elastano faz toda a junção da malha, se ele rompe, o que ele vai fazer? Vai abrir essa malha. Ele abre a malha. Só que ele abre exatamente como a minha mão fez aqui, ó. E essas pontinhas, elas ficam soltas pelo tecido. E é onde você via antigamente, naquele modo da vovozinha, mas eu usei alguns que ficaram... Eu pratiquei esporte de piscina minha vida toda, Gessé. E com o uso da minha a sunga, eu tinha que praticar de sunga, bem naquele faixa do bumbum, geralmente acontecia isso, e ficava aquela sunga meio frouxa. E você tá me dizendo que eu te chamei de velho. É por isso, justamente por isso que eu falei que você sabia muito mais que eu, por exemplo, que você usou muita roupa de banho. Muita roupa de banho. E tive muito produto que eu tive que jogar fora antes do prazo por rompimento disso. E principalmente essas pessoas que utilizam roupa de banho para prática de esporte, que fica 4, 6, 8 horas por dia na piscina. Um elastano convencional, sem nenhum tipo de resistência ao cloro, que é a grande parte no mercado, tá? Ele suporta em torno de 20 horas em contato com o cloro. Com a água clorada. Sim. Aquela água clorada não precisa nem ser tão clorada. Aquela água de piscina a 3,5 ppm de cloro, ela degrada o elastano em 20 horas. Então você imagina, aquela roupa de banho que você utilizava para ficar 4 horas por dia na piscina... Em 5 dias ela tá degradada. Mas a pessoa talvez tá pensando lá, mas eu não vou e fico 6 horas por dia na piscina. Sim, mas você vai lá, pratica o teu esporte, bota a tua sunga, o teu maiô, o teu biquíni pra secar sem lavar. Não, você bota na mochila e leva para casa. E aí quando você chega em casa, ele ficou lá 6 horas dentro da tua mochila sofrendo calor e sobre a ação da água clorada. Então, exatamente, não cessou o momento. Ele só vai cessar no momento que você lavar. E quando você lavar, também não vai extrair 100%. Exato. Então, para isso, o elastano Hyclo é uma solução. Exatamente, Ale. Então, o Hyclo ele vem com essa finalidade de aumentar a resistência de peças de roupa de banho
Tem uso com água clorada, no caso, né? Só que, como todos os nossos produtos, a gente vai descobrindo funcionalidades deles no meio do caminho, além da roupa de banho para água clorada, a gente vem também para roupa de banho para praia. Por quê? Porque no mar tem cloro? Não. Protetor solar, bronzeador e a própria luz UV degrada também o elastano. Você sabia disso? Sabia, e inclusive até vou comentar que a pedido de um cliente meu, nós fizemos um grande estudo, eu e um outro técnico da Hyosung, junto ao Senai de Brusque, e nós exaurimos essa questão da degradação que ocorre pelo protetor solar, pela exposição dos raios UV, inclusive aliado a outros fios que têm geração de calor por infravermelho. Uhum. E na minha análise feita final, chegamos a uma conclusão de que um elastano sem a proteção provavelmente degradaria mais rápido numa peça de proteção UV por não ter essa proteção adicional. E a gente investiu, a TR Teixo investiu muito em pesquisa. São dados reais, tá? Investi muitas horas em pesquisa, expondo ao cloro e a movimentação e tal, e percebi uma pequena diferença entre um tecido que foi exposto à luz solar, protetor solar, de um tecido que não sofreu essas questões de degradação. E aí nós adotamos para substituir o Hyclo para poder evitar esse processo. E tivemos uma melhoria. Então eu estou te dando um relato real, um testemunho que eu nunca dei pessoalmente. E é justamente nesse ponto que a gente chegou, né? Assim como o Black, a gente redesenvolveu o conceito dele, o Cleora Hyclo também, a gente tem um novo conceito para ele. Não é só elastano para uso em água clorada, em piscina, mas sim um elastano para uso em roupa geral de banho e mais. Aquela roupa que você vai fazer uma trilha, que você está sob exposição da luz UV, que você passou um protetor solar, também é importante ter em sua composição o Cleora Hyclo. Por mais que o nome é Hyclo, de cloro, né, que remete ao cloro, mas ele tem essa funcionalidade de ter maior resistência a água clorada, protetores solares, bronzeadores e a luz UV. Deixando muito claro que nós estamos falando especificamente sobre a duração do elastano nessa peça de roupa. Não quer dizer que o tecido UV, que a gente tanto hoje vê por aí, essa blusa tem proteção UV, foi o elastano que gerou essa produção. Não é este o caso. É a durabilidade. É a durabilidade do produto para essa finalidade. Lembra que a gente comentou sobre produtos tecnicamente pensados para te dar soluções que não existiam antes? Então, tá aí o Hyclo, uma solução que vale a pena ser colocado na sua malha de proteção UV, no tecido que vai para o biquíni. É uma tecnologia Hyosung feita no Brasil que pode aumentar a durabilidade e a performance do teu produto. E esse é um dos produtos que entram em nossa linha de produtos sustentáveis também, porque quando a gente fala de sustentabilidade, não é somente um produto reciclado, não é somente um produto biológico, ou enfim, que vai gerar menos CO2 para o meio ambiente. Esse produto também está gerando menos CO2, porque ele vai demorar mais, vai trazer menos troca de produtos. Exatamente. Né? Então você vai consumir menos e vai conseguir gerar menos CO2 para o meio ambiente também com esse produto Cleora Hyclo. Menos descarte. Menos descarte, exatamente. Menos resíduo para o meio ambiente. São tantas vantagens que não dá para dizer que você não vai ficar high. Hyclo. Hyclo, isso aí. Vamos pro próximo? Seguimos com o próximo sorteado do dia. Vamos lá, para não só ficar... mais dois, Ale. Temos mais três. Verdade. Temos aquele especial guardadinho aqui. Na verdade, esse bichinho aqui vale por 2, tá? Porque eu tenho 2 produtos aqui. Eu sei disso, Gessé. Nós vamos deixar isso aqui, ó. Você vai seguindo essa trilha que a gente está criando aqui para você ouvir todos os produtos. Então, ainda faltam alguns dias para que você chegue nesse. Não perca. Vamos lá. E agora, Ale? Esse aqui. Easy Flex. Baita produto, hein?
Creora EasyFlex agora... Mas, Gessé, mas é muito elastano diferente, Gessé? Ale, o que a gente comentou, né? Desde o início da nossa conversa aqui. Elastanos, não adianta você dizer que elastano é tudo igual. A escolha para o seu produto é muito importante. Qual elastano você está escolhendo para sua peça? Qual elastano você está oferecendo para confeccionar a peça do seu cliente? O que o seu cliente está comprando? Isso é importante você saber. Então, essas nossas sessões de falar sobre produtos, falar sobre elastano, é muito importante. A informação bem dita para o nosso cliente, bem explicada, não só para o nosso cliente, mas para o cliente do nosso cliente. Exatamente. Né? Gessé, esse produto EasyFlex é um dos produtos que a gente tem há mais tempo no nosso portfólio. Sim. Mas em determinado momento, ele tinha uma única prescrição, vamos colocar assim, doutor. E hoje a gente vê que ele ganhou um novo espaço, ganhou uma nova vida, baseado no comportamento do consumidor. Correto. Cara, a gente está falando... Tudo comportamental, né? Exatamente. A gente está aqui falando de produto, mas, poxa vida, por que criar um produto A, um produto B? Na verdade, por que ter que aplicar tantos elastanos diferentes em determinados produtos? Realmente, é para que hoje a gente possa proporcionar o melhor resultado ao tecido utilizado. Melhor performance de cada produto, a gente conseguir extrair a melhor performance por uma roupa de banho, um Creora Hi-Clo, por um produto de fitness, por um produto que você precisa de maior estiramento, compressão, um Color Plus on Black, né? Para um produto sustentável, o Black, o Regen, enfim, outros produtos. Então a gente tem diversos produtos que vão garantir a coleção do nosso cliente, que tenha performance, qualidade, durabilidade, enfim, seja um sucesso. Tá, mas então, falando do Creora EasyFlex, mais uma vez eu te mostro aqui. Qual é o principal diferencial dele? A gente vem avaliando que há diversas formações de corpos que vestem o mesmo tamanho de produto. Às vezes você veste o G, eu visto o G, mas você tem a parte do ombro mais largo, o quadril mais fino, né? E eu tenho o quadril mais largo, enfim. Tem diversos tipos de corpos que utilizam de mesmo tamanho. Então, o Creora EasyFlex, ele vem com poder de vestibilidade melhor da peça. Em que modo, Ale? O Creora EasyFlex, ele não necessita de tanta força para você alongar o produto. Ele tem uma força suave de alongamento. Então você consegue vestir essa peça de forma mais suave, que ele vai se comportar melhor, vai dar melhor modelagem para o seu corpo. Gessé, eu vou fazer mais uma parada para explicar um conceito. Com certeza. Vamos falar um pouco de elasticidade, que é um conceito extremamente interessante. Normalmente a gente escuta, esse tecido não está muito elástico, ou a elasticidade aqui não está boa. Ou o power desse tecido não está bom. O que é elasticidade? Quando eu puxo o tecido para cá e ele alonga, isso aqui não é elasticidade, né, Gessé? Não é o power. Não, exatamente. O famoso power que a gente escuta, né, Ale? Então vamos primeiro conceituar isso aqui. Alongamento, o que é? É o quanto de força você está aplicando, quanto que você estirou o seu produto. Ou seja, você abriu o tecido e você está alongando o tecido. E é a força que você aplica nisso que é menor em nosso EasyFlex. A força que ele faz para retornar, que é realmente o power do produto, é o mesmo. Ele vai ter força mais suave de alongamento, ou seja, se você precisa de menos força para alongar, ele vai fazer a mesma força para retornar, ou seja, te dá a mesma performance de produto com maior adaptação ao seu corpo. Mas vamos voltar de novo aqui no conceito que eu vou ficar aqui. Então assim, temos o conceito alongamento e temos o conceito do retorno desse alongamento, que é o que nós chamamos de power, tá certo? Quando a gente fala de um elastano regular,
a gente tem uma força maior. Você tem que aplicar mais força para alongar. Isso. É mais difícil para você estirar esse produto. E ele retorna com a mesma força que você precisa fazer para alongar, certo? Ele tem uma força menor para alongar, para retornar, Tá. certo? Ele não retorna com a mesma força que você aplicou. Ele tem uma força menor para retornar. No caso do EasyFlex, essa necessidade de força para alongar é menor. Menor, porém ele retorna com a mesma força que o elastano convencional. Ou seja, para que você entenda exatamente a diferença desse conceito. Elasticidade não é ele alongar. Elasticidade não é ele retornar. O retorno do elastano é o power. O alongamento é a abertura do elastano. É o quanto você estica. A elasticidade é a relação entre o retorno e o estiramento. Tem um conceito que está sendo aplicado no mercado sobre o uso de um elastano como o EasyFlex, que é você reduzir, na verdade, você transformar tudo em um tamanho só, né? O que tu acha disso? É para isso que foi pensada essa solução? Não, Ale, você pensa no seguinte, a gente falou agora há pouco, em outro momento, sobre o Creora Color Plus e o Black, que vem para reduzir a sensação de transparência. Agora você pensa que você vai pegar um produto que é tamanho P, por exemplo, e vai vestir um tamanho G. O que vai acontecer? Você vai alongar o tecido a tal ponto que ele vai ficar transparente. Não vai ser mais sensação de transparência, ele vai ficar transparente. De fato. Então, o nosso conceito do EasyFlex não é vestir vários tamanhos. A gente não concorda com vestir vários tamanhos, mas sim vestir diferentes tipos de corpos que usam o mesmo tamanho. Ele vai ter melhor vestibilidade no corpo do que o elastano convencional. Show de bola, baita de uma solução. E assim, ó, Creora EasyFlex, uma solução para corpos diferentes, para vestir você melhor. Olha que bacana, né, Gessé? Ale, sabe o que é o interessante aqui? Que a última carta é o produto que a gente mais vende. E não foi por isso, foi realmente... Foi no sorteio. Sorteio, Creora Power Fit. Eu não vou dizer para você um baita produto, igual eu falei dos outros, porque esse produto especificamente eu posso dizer que revolucionou a minha vida e de muitas empresas para as quais eu vendo. Porque ele tornou as empresas mais competitivas e foi a solução para a criação e versatilidade de todos os produtos. Exatamente. O Creora Power Fit, ele tem uma história bem interessante que foi devido ao aumento de demanda no consumo do poliéster, né? Lá em 2004 para 2005, começou uma alta de consumo nos poliéster, né? Global, né? Uma alta global do uso do elastano, do poliéster nos produtos. E até então, os elastanos não eram recomendados serem tintos junto com o poliéster, ou seja, não podia produzir, por exemplo, um poliéster com elastano 20 denier, que ele perdia totalmente a força de recuperação dele, o power do produto, né? Porque o elastano não tinha resistência à temperatura que o poliéster exige. Até para explicar um pouquinho melhor, o poliéster exige uma temperatura de 135 graus para atingir, né? Para você conseguir colocar a cor que você precisa no poliéster, né? Para que a fibra do poliéster se abra, para que o corante penetre, o banho do tingimento tem que ir a uma temperatura de 135 graus. Exatamente. Então, não era possível você fazer isso com os elastanos que existiam até então. Todos os elastanos, não é somente Creora, todos os elastanos, inclusive até hoje, são poucos elastanos que resistem à temperatura de tingimento do poliéster. Em sua grande maioria, Creora Power Fit, Creora High Glow, outros elastanos da linha da Creora, da própria Creora, que resistem à temperatura de tingimento do poliéster. Então, com essa crescente demanda do fio de poliéster, do consumo de poliéster no mercado global, não somente no Brasil, houve uma necessidade
de uma criação. Os nossos clientes falaram, ok, mas e o elastano? Como que a gente faz para consumir se ele não resiste à temperatura? Então, com essa... Entre a gente escutar o nosso cliente, escutar a voz do nosso cliente, que é o que a gente mais faz, né? Que é buscar entender o que o cliente precisa, trazer solução para o nosso cliente, nós desenvolvemos o Creora Power Fit. O Creora Power Fit, ele veio para trazer uma possibilidade de tingir o poliéster com o elastano. Ter o elastano incluso num tecido com a composição de poliéster. Sendo assim, com o Creora Power Fit, por exemplo, não perde a força de recuperação. O power do produto não perde. Para você ter uma noção, comparando o nosso produto com o produto de um concorrente, a gramatura do nosso produto chega a ter até 15% a mais no primeiro tingimento e até 35% a mais no segundo tingimento, no reprocesso. Então, peraí, vamos lá. É muito importante pontuar esse tipo de coisa. A gramatura final do tecido está ligada diretamente à capacidade do tecido se retrair, certo? Exatamente, para recuperar a sua força, né? Recuperar o seu ponto inicial. Quando você dá a temperatura do banho de tingimento, você tende a enfraquecer o elastano, porque você está botando temperatura. O nosso elastano resistindo a 135 graus, ele sai da máquina preparado para o acabamento, que novamente vai sofrer um processo de calor. E aí, novamente, a curva de acabamento foi... Normalmente, para se fazer o poliéster é de 195 graus. Novamente, nós vamos expor o elastano ao calor. Existem processos onde você pré-fixa o tecido, expõe ao calor. Tinge, expõe ao calor. E depois acaba novamente o tecido finalizando o processo, expondo novamente ao calor. O elastano Power Fit, ele tem a melhor performance na estabilidade dimensional e na manutenção de gramatura, fazendo, por exemplo, 3 processos de calor, certo? Exatamente. O elastano Power Fit, inclusive, você pode reprocessar ele e não perder as características do seu produto, como ocorre com outros elastanos. Parece que é um ponto que a gente não se atém muito, mas a verdade é que todo tecido é projetado, né, Gessé? Você não vai lá e fala assim, eu vou fazer um tecido, quero que ele saia com gramatura tal, se não der muito certo na rama eu ajusto ele. Não, você tem que planejar e pensar o teu tecido desde o primeiro momento em que você quer um objetivo final. Então, primeiro passo é saber qual é o objetivo final que eu quero. Segundo passo é começar a construir ele de trás para frente, até o tipo de máquina que vai se usar, o ponto que vai se usar e, principalmente, o fio que a gente vai aplicar. Eu, por exemplo, recomendo, não somente no elastano, eu peço que os nossos clientes, os meus parceiros, procurem padronizar também o fio de poliéster que ele vai usar. Isso é porque não é à toa. É porque quando você repete diversas vezes um produto padronizado no mercado, você acaba dominando melhor aquela situação. Exatamente. Então, o Power Fit hoje é amplamente dominado por todas as tinturarias de terceiros. Isso é muito importante saber. Ele é totalmente dominado por todas as malharias, por todas as fábricas que são verticalizadas. E ele é um produto feito no Brasil e ele tem abastecimento constante. Não tem o que dizer contra o Power Fit. Se você precisa de elastano, fala com a Creora, procura a TR Têxtil, procura o representante que te atende, ou procure nossa área técnica para mais esclarecimentos, mas você está muito bem atendido com o Power Fit, que é a maior solução de elastano hoje no mercado nacional. Ele não é só para poliéster, né, Gessé? Isso é muito importante. Ele é extremamente versátil, porque exatamente, apesar dele suportar altas temperaturas... Se ele resiste à temperatura do poliéster, para os outros é fichinha. É isso aí. Não deixe de nos procurar caso você precise do nosso principal produto, que é o elastano Power Fit da Creora. E agora eu tenho aqui em mãos, né, o Regen, Creora Regen. Ele vem como um pilar de sustentabilidade, um produto que nasce sustentável para o mercado, né? É um novo conceito, né, Gessé? Um novo conceito. Nós temos 2 possibilidades de Regen, né? Uma é o elastano reciclado,
outra é o elastano biomassa. Gessé, antes de você entrar nesse ponto, eu queria que você me ajudasse a explicar um pouquinho para quem está nos assistindo. O elastano é uma base polimérica, mistura de dois monômeros que se tornam um polímero. Exato. Qual é a origem dessa base polimérica? Petróleo. Legal. Pensando em objetivos de sustentabilidade, também a possível escassez de petróleo de maneira... Ele é muito usado para muitos fins e ele uma hora pode se esgotar. É uma fonte esgotável. Ela não renovável. E também não renovável. A gente é atento a todas as necessidades globais, começamos a pensar num jeito diferente de fazer elastano, certo? Exatamente. Mas antes disso, eu queria mostrar um pouco de uma outra preocupação nossa, que é o acúmulo de resíduos. Né? O acúmulo de resíduos têxteis, ele vem de uma forma expressiva, tanto que a gente vê na nossa região aqui, né? Deserto do Atacama é sinônimo de lixão têxtil, né? E a gente vê isso no mundo das notícias, né? No mundo das notícias a gente vê isso. Isso é decorrente aos resíduos têxteis que não são, de certa forma, corretamente depositados. E a nossa preocupação é reduzir os níveis de resíduos, começando pelos resíduos de nossa planta. Então nós criamos um produto que é baseado nos resíduos de nossa planta. Ou seja, ao invés da gente enviar os resíduos da nossa planta para aterros sanitários, a gente recupera esse resíduo e torna ele elastano novamente. Um elastano 100% reciclado dos nossos resíduos da planta. Ou seja, dos próprios descartes que aconteceriam na nossa fábrica. Exatamente. Nós reaproveitamos e criamos novamente o produto final. E recuperamos isso para não ir para aterro sanitário. A qualidade dele fica igual? Perfeito. Sem problemas algum. Claro, a gente tem custo maior para a produção, porque a gente tem que fazer toda a limpeza do polímero, a separação do polímero e, consequentemente, retornar ele ao processo, mas a gente consegue ter um elastano exatamente na mesma característica do elastano Power Fit, por exemplo, sem nenhum tipo de alteração. Então, ele é um elastano 100% reciclado, com rastreabilidade e certificação RCS. Show de bola. Isso é muito importante, né? Ressaltar, né, Gessé? Primeiro, porque não é uma certificação fácil de se obter. Exato. Segundo, existe um... É uma classificação internacional, né? Não, e existe um monte de propaganda de produtos que teriam capacidade de ser sustentáveis e que não estão realmente adequados. Uma das necessidades para isso é a rastreabilidade. Correto. Que é justamente isso que esse elastano Regen traz e oferece. Uma rastreabilidade completa para quem utilizar o produto, certo? Correto. Então, assim, isso é uma das nossas grandes preocupações, resíduo. Só que a quantidade de resíduo que a gente produz é limitado. A gente não consegue produzir ilimitada quantidade de elastano, tanto porque a gente não quer aumentar a nossa quantidade de resíduo em planta. A gente quer diminuir, todos querem diminuir a quantidade de resíduo que produz, porque isso é desperdício. Não é só desperdício, é o primeiro passo da sustentabilidade do negócio. Correto. Então, elastano reciclado é limitado à produção. Então, o que a gente fez para ter um elastano que não é limitado à produção? Ao invés de utilizar uma base de petróleo, nós desenvolvemos um elastano com base de milho, que é um biomassa. Só que no decorrer desse nosso desenvolvimento, a gente foi estudando outras possibilidades. Mas peraí, Gessé, eu vou usar comida para fazer elastano? Não exatamente, Ale. O milho, sim, é uma fonte de alimento. Porém, você sabia que 90% do milho produzido a nível global, ele é para uso animal. Desculpe, para uso industrial e não para uso de consumo humano ou animal. Apenas 10% do milho produzido globalmente
é para consumo humano, para consumo animal, para alimentação, né? Então, a gente não está utilizando. Esse milho já era destinado para uso industrial. Só que durante o processo de cultivo do milho, nós estamos gerando ali oxigênio, né? Ao invés de CO2, ou não? Nós estamos absorvendo o CO2, né? Olha só. Então, mas tem um ponto aí, que a gente não continuou com o milho. Nós fizemos um estudo mais aprofundado e no meio do caminho, nós verificamos que a cana-de-açúcar tem maior capacidade por hectare, por exemplo, de produção. Ou seja, eu consigo produzir muito mais elastano por hectare com a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, além de tudo, tem um processo a menos para a produção do elastano. Então, eu consigo produzir o elastano mais rápido. Então, Ou seja, hoje a gente faz elastano de cana-de-açúcar. Nós mudamos do milho para cana-de-açúcar. Você tá brincando? No ano passado, nós começamos um investimento de $1 bilhão para a produção da nossa própria matéria-prima, que é o butadienol, ou melhor, o biobutadienol. Esse biobutadienol significa que a gente vai adquirir a cana-de-açúcar de uma fazenda sustentável, com rastreabilidade, e vai colocar em nossa unidade para produzir a matéria-prima para a produção do elastano. Pô, que sensacional. Então, nós vamos ser autossuficientes na produção da matéria-prima. Para fechar a cadeia, só falta a gente plantar a cana também. Olha aí, ó. Somente o isso. Brasil é um dos maiores cultivos de cana do mundo, né? Correto. Então, a gente, nesse espaço, em 2026, nós já temos, nesse momento, com a tecnologia da Geno, sendo produzido o elastano com base de cana-de-açúcar. Já temos para teste, para produções. No entanto, nossa grande escala de produção vai começar em meados de 2026, com o início da nossa planta de butadienol, com uma capacidade de 2.500 toneladas de elastano a nível global, desse elastano biomassa. E nós teremos 3 versões desse produto. Uma com 30% de biomassa, uma com 70% de biomassa e uma com 98%. Então, eles serão dominados da seguinte forma. Regen Bio, Regen Bio Plus e Regen Bio Max. Então, essas 3 versões estarão disponíveis no mercado. Isso tudo você está ouvindo em primeira mão, né, José? E assim, Ale, você imagina qual seria a economia de um produto como esse, por exemplo, de menor geração de CO2? O que você imagina de uma menor geração de CO2? Quantos por cento? Eu acredito que vai ter uma redução aí de 50%. Exatamente. Nosso estudo interno, a gente não fez estudo de terceiros, porque nossa planta está em andamento. Nosso estudo interno é que um elastano Creora Regen Bio Max, que é o 98%, terá uma redução de mais que 55% de geração de CO2 para o meio ambiente e mais de 50% de economia de água. Nossa. Então, assim, é absurdo a quantidade que a gente vai deixar de impactar a camada de ozônio, o solo, entre diversos outros fatores. Fantástico. Para coroar, né, as nossas tecnologias, a tecnologia Regen, que chega para revolucionar o mercado de elastano com uma nova fonte de obtenção das matérias-primas. Uma fonte renovável. O mais importante é isso. Pô, Gessé, assim a gente encerrou, né, todo o tour pelas nossas tecnologias que estão disponíveis no momento. A Hyosung e a Creora têm um time técnico de altíssima competência o tempo todo em novos desenvolvimentos. E a gente está hoje apresentando para todos vocês que seguiram essa trilha de conhecimento e de apresentação dos nossos fios. Você hoje pode ver várias tecnologias, Creora EcoSoft, você já viu sobre Hyclo, você já ouviu falar do Black, Color Plus, PowerFit, EasyFlex e agora o Regen. Vamos nessa, né? Vamos lá.
Então, esse é o nosso objetivo, né? Trazer para o mercado, trazer para os nossos clientes, trazer para os clientes dos nossos clientes, né? Aqueles que não compram de nós diretamente, mas são os grandes responsáveis pela produção de peças para chegar até o consumidor final, que façam a melhor escolha para o seu produto. Optem por qualidade de elastano, optem por uma tecnologia funcional de elastano e, caso tenham dúvidas, estamos sempre à disposição para qualquer tipo de ajuda nesse aspecto de escolher a melhor categoria de elastano para o seu produto. Olha só, nós temos as cartas para você. Escolha a sua, a que for melhor para o seu produto. E, precisando, busque o apoio técnico da Hyosung Creora, o apoio comercial da Creora, e nós vamos juntos encontrar o melhor produto para você, né? E acima de tudo, peça por Creora. É isso aí. Forte abraço. Um abraço, gente.